E começa agora a nossa aula prática sobre variáveis. E antes da gente estar abrindo o nosso VS Code, estar editando nosso código, a gente precisa primeiro criar a pasta onde que vão ficar os nossos arquivos de estudos. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai vir na nossa área de trabalho, vai clicar com o botão direito, vai vir em novo e vai clicar em pasta. E aqui eu vou estar colocando o nome de aulas práticas. Vou estar deixando aqui no cantinho. Agora, tendo criado essa pasta, a gente vai vir aqui, a gente vai vir no nosso menu inicial e vai estar abrindo o nosso VS Code. Que se você não tem instalado, quer dizer que você não assistiu a minha aula sobre instalação do Node.js e do VS Code, ou Visual Studio Code. Então assiste lá, porque essa aula é de extrema importância para prosseguir com esta série de vídeos. Agora, estando com o nosso Visual Studio Code aberto, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esta pasta aqui, que eu nomeei de aulas práticas, e vamos estar arrastando para dentro do nosso VS Code. Você vai aparecer essa caixinha para você, você vai clicar em Yes, I trust the authors, ou eu confio nos autores, se tiver em português. Aqui eu vou estar criando um novo arquivo, você pode vir aqui em cima, neste íconezinho aqui, do lado desse ícone de pasta, ou vindo com o botão direito aqui nesta parte em branco e New File. Aqui eu vou estar colocando de aula 1. E aqui a gente vai colocar a extensão do nosso código como .js para arquivo JavaScript. Então a gente vai colocar aula 1, no meu caso, .js, que é a extensão de um arquivo JavaScript. E aqui dentro a gente vai estar fazendo o nosso código. E note, como aqui eu estou tratando do Node.js, a gente não vai precisar de um navegador para estar testando o nosso código JavaScript. E quando a gente instalou o Node.js, a gente tem essa possibilidade de estar rodando o nosso arquivo fora do nosso navegador. Então eu vou estar criando uma variável aqui, como eu falei no vídeo, vou estar nomeando ela de vaga1. E vou estar atribuindo a esta variável o valor 1, 2, 3. Como eu falei no vídeo, a nomenclatura const, tudo em minúsculo, o nome da nossa variável, vaga1, igual, que lembre-se, um sinal de igual é recebe. Então a gente lê vaga1 recebe 1, 2, 3. E se a gente mostrar no console utilizando o comando console.log vaga1 e a gente está rodando este código, ele vai mostrar o valor dessa variável. Aí você me pergunta como eu faço para estar rodando este código. E o que a gente vai fazer? A gente vai apertar Ctrl aspas para abrir o terminal do nosso VS Code. E aqui dentro a gente vai estar digitando o seguinte código. A gente vai colocar Node e o nome do nosso arquivo, que no caso é aula 1. E aqui ele já mostrou para a gente o valor da nossa variável, vaga1, que no caso é 1, 2, 3. Então se eu mudar esse valor para 159, ele vai mostrar no console 159. E como eu comentei no vídeo, caso a gente tente alterar o valor desta variável, ele não vai alterar a variável. E se a gente tentar executar esse código, a gente vai ver que vai nos mostrar um erro dizendo que vaga1 é uma variável constante ou variável de valor fixo, que ela não pode ser alterada. E vai mostrar aqui pra gente o erro dizendo que vaga1 é uma variável imutável. Então, se a gente apagar esta parte do nosso código e rodar novamente o nosso código, ele vai estar mostrando o valor da nossa variável. E agora a gente entra no conceito de variáveis de valores dinâmicos. Como eu falei, funciona da nomenclatura var. Vamos colocar o nome dela de vaga1 novamente. Recebe 1, 2, 3. E vamos colocar para mostrar no console. E vamos estar novamente rodando este nosso código. E como você pode ver, ele mostrou para a gente o valor da nossa variável, que é 1, 2, 3. Então, como isso é uma variável de valor dinâmico, se a gente alterar o valor desta variável aqui embaixo, vamos colocar vaga1 recebe 4, 5, 6, logicamente vai mostrar o valor 4, 5, 6, porque quando a gente rodou este código, atribuiu este valor, mas quando chegou nesta linha, atribuiu o valor 4, 5, 6. Então, se a gente tirar isto desta parte, colocar depois do console.log e colocar para mostrar no console novamente, logicamente vai mostrar 1, 2, 3 primeiramente, e depois vai mostrar 4, 5 e 6. Vamos estar rodando o nosso código e mostrou 1, 2, 3, o nosso primeiro valor, e depois
4, 5 e 6. Eu estou testando isso só com integer, mas isso funciona para qualquer tipo. Por exemplo, aqui já está 4, 5, 6, um outro integer. Se a gente colocar vaga 1 recebe uma string, por exemplo, representada por aspas duplas, representada por aspas, ou apóstrofos, ou famosas aspas simples, ou até mesmo duas crases, a gente vai conseguir estar atribuindo este valor a esta variável e mostrando no console. Vamos estar pegando outra variável aqui, vamos declarar outra variável, só para mostrar para vocês da interpolação que eu falei. Aqui vamos colocar olá e vamos colocar esta outra variável usando cifrão chaves, e aqui a gente coloca o nome da nossa variável. Vamos estar colocando para mostrar no console novamente, e aqui você pode ver que mostrou 1, 2, 3, o nosso valor inicial, depois 4, 5, 6, que foi o valor que a gente alterou, e aqui embaixo já mostrou olá e o meu nome que eu declarei aqui em cima nesta outra variável. E aqui a gente declarou uma variável com a nomenclatura var. Se a gente utilizar a nomenclatura let, irá funcionar da mesma maneira. Vamos estar rodando o nosso código aqui agora. E funcionou. Como eu disse na aula teórica, funciona tanto a nomenclatura var quanto a nomenclatura let. Vamos estar comentando isso aqui e vamos entrar nos assuntos de array e objects. Vamos estar declarando uma variável constante, só que um array. Vamos colocar de vagas. Vagas recebe o nosso array. E aqui dentro a gente pode passar vários tipos, como eu havia comentado. Então vamos estar colocando aqui o meu nome. Vamos estar colocando vírgula, porque quando você está dentro de um object, para você separar o próximo valor, você coloca o valor que você quer, que no caso aqui é o meu nome, Marciel, dentro de aspas, para simbolizar que é uma string. E a gente coloca vírgula para passar outro valor dentro deste array, que no caso aqui vamos colocar 18, que é idade. Vamos estar colocando um valor booleano, que no caso aqui é true, serve tanto true quanto false. E vamos estar passando um outro array para a gente entender como funciona normalmente. Então vamos estar colocando outros valores dentro desse outro array. E lembra que eu falei que um array a gente se representa por índices, começando no 0 e terminando no final, que no nosso caso aqui é o 3, que vai começando no 0 e vai ter contando, que no caso é 0, 1, 2 e 3. Então como é que eu faço para mostrar no console uma variável de um índice que está em um array? A gente vai estar colocando console.log, vamos colocar vagas, a gente vai colocar colchetes, e aqui dentro a gente vai passar o índice que a gente quer procurar, que no caso é o índice 0, que vai ser o meu nome. Então vamos estar rodando o nosso código e vai mostrar aqui, Marciel. Então se eu colocar para mostrar o índice 1, vai mostrar 18. E por aí sucessivamente. Aí quando chegar no último índice, quando chegar no último índice, você me pergunta, e o que acontece se tiver um array dentro de um array? Se você pegar um índice que tem um array, você pode verificar o array desse índice. E como a gente vai fazer isso? Existem duas formas. Você pode estar atribuindo isto a uma outra variável, ou você pode passar isto direto. Por exemplo, aqui está no índice 3, que é o nosso outro array dentro desse array. A gente pode estar atribuindo isto aqui é uma outra variável, ou a gente pode estar já procurando o índice desse outro array, que no caso aqui, vamos passar o índice 0, vai me retornar o valor 1. E se eu passar o valor 1, a gente vai estar nos mostrando o valor 0. Mas aí você me pergunta, o que acontece se eu tentar mostrar um índice que não existe neste array? Nosso código simplesmente ele vai nos retornar um undefined, por causa que este valor não existe no array. E como eu faço para pegar o último item do array? Você pode usar os próprios atributos que o JavaScript nos fornece, que no caso de um array a gente consegue saber qual é o tamanho de um array com o atributo length, que vai mostrar o tamanho do nosso array. Mas lembre-se que a gente procura por índices e o length vai mostrar quantos itens tem dentro desse array. Então, se aqui são 4 itens, ele vai mostrar o valor 4, não vai mostrar o valor 3, porque o índice é como a gente procura e 4 é o tamanho. Então, se eu colocar para mostrar o tamanho do nosso array, ele vai mostrar 4. E como eu posso estar utilizando isso para pegar o último valor do nosso array? É simples. Como você pode reparar, este 4 aqui, ele está retornando
em amarelo no nosso console do VS Code, que indica que isto é um integer. Então, se isso aqui retorna um integer, a gente consegue fazer cálculos. Que isso aqui eu vou explicar na próxima aula, mas já vou dar essa introdução para vocês. Então, a gente consegue fazer cálculos. Então, se a gente sabe que a gente procura por índices e o índice começa no 0 e a partir do último, então, no nosso caso é 0 e vai até 3, se o valor é 4, a gente tem que fazer o tamanho do array menos 1, que vai pegar o último valor do nosso array. Vamos estar testando isso na prática. Vagas 1, vamos colocar colchetes, vamos colocar vagas.length menos 1. E aqui mostrou o último valor do nosso array. Isso funciona para qualquer tipo de valor, a não ser que retorne um valor negativo. Por exemplo, a gente colocar menos 5 vai nos retornar um undefined novamente. Então vamos estar comentando esta parte aqui também. Só vou colocar aqui os dois exemplos. Vamos estar comentando essa parte também. E aqui agora a gente entra na parte de Object. Object, como eu havia comentado, a gente utiliza-se identificadores, que no caso vamos estar colocando aqui const, vamos colocar de obj só por identificação, e vamos estar colocando chaves, e assim declara o nosso object. E aqui dentro, como eu falei, a gente vai utilizar o identificador. A gente coloca aqui olá, por exemplo, e coloca 2 pontos, que vai receber este valor aqui. Isso aqui também se atenta para as regras de variáveis, que não pode começar com caracteres especiais, ou seja, interrogação, hífen, exclamação, asterisco, barra e por aí vai. Também funciona dessa forma, então a gente tem que se atentar muito a isso. E como eu falei, o JavaScript ele aceita tanto identificadores sem aspas quanto com aspas, mas se atentando também a que não pode ter identificadores com traço, mas pode sim com hífen. Vamos estar colocando aqui com aspas para vocês verem que também funciona. E aqui eu já testei todos os outros tipos de variáveis que eu falei. Uma string, um integer, um boolean e até mesmo um array. E também pode conter um object dentro de um object. Também pode conter um object dentro de um array. Então, se isso aqui fosse um object ao invés de um array, a gente também poderia estar interagindo desta forma. Então, vamos estar passando alguns números aqui, por exemplo, dentro deste array. E aqui você me pergunta como eu faço para puxar estes valores. Lembra que eu falei que o array é por índices e um object é por identificadores? Então, é de uma forma parecida, só que ao invés da gente procurar com um índice, a gente vai procurar com o nome identificador que a gente colocou. Então, vamos estar colocando console.log para mostrar no console. Vamos colocar obj, que é a nossa variável do object, né, o nosso object, e vamos estar colocando colchetes. Note que aqui dentro, se a gente colocar aspas, já vai mostrar pra gente os atributos dentro deste object, que é idade, maioridade, nome e telefones. Então, se a gente colocar para mostrar no console e rodar o nosso código, ele vai nos retornar os valores que a gente quer. Se eu colocar nome, vai retornar Marciel, idade vai retornar 18, maioridade vai retornar true, telefones vai retornar um array. E da mesma forma que aqui a gente consegue utilizar valores de um array dentro deste array, também funciona neste caso. Então, se a gente puxar telefones e aqui a gente puxar o índice do array que a gente quer puxar, ele vai mostrar o valor deste índice. E só também um adendo que também funciona é se você colocar ponto e selecionar o identificador que tem dentro desse object. Porque eu falo para você fazer desta primeira forma que eu ensinei. Porque caso você tenha colocado algum hífen e colocado assim, você vai conseguir puxar assim. Caso você tenha colocado com hífen, se você colocar um ponto e selecionar esse que tem hífen, ele vai converter automaticamente para desta forma. Então, por praticidade, já faça desta forma aqui que eu ensinei primeiramente. Mas antes dessa aula acabar, eu vou passar um exercício para vocês. Eu quero que vocês construam um object contendo o nome, o endereço, da onde vocês moram, pode ser só o estado, maioridade, true ou false, um verdadeiro, um valor booleano, e também quero que você faça uma variável simples que contenha dentro de um array
Essas variáveis você pode colocar o nome que você quiser, não precisa ter um nome específico. Você precisa criar uma variável simples, pode ser ela um valor fixo ou um valor dinâmico, e eu quero que você também atribua esta variável dentro de um array. É sim possível, você só precisa colocar em prática tudo que eu ensinei nesse vídeo. E se você quiser ir um pouco mais além, você pode também criar uma variável de valor fixo ou dinâmico e colocar dentro deste object com o mesmo nome da variável que você declarou aqui em cima. Então, tendo dito isso, eu vejo vocês na próxima aula. Valeu, falou e até a próxima. Ah, e toda vez que eu passo uma aula de desafio, a aula de resolução sai sempre uma semana depois. Então, valeu, falou e até a próxima.